Boa tarde, primeiramente, pessoal. Sou Maicon, sou residente de cardiologia e como o Dr. Fábio passou aí, a gente vai conversar um pouquinho para tentar explanar o assunto de farmacologia, principalmente focado aí, a gente pensando nos diuréticos, né, mais para frente, tá? Uma introduçãozinha aí, os diuréticos, eles aumentam o fluxo urinário e a excreção de sódio e são utilizados para ajustar o volume e a composição dos líquidos corporais em uma variedade de situações clínicas, incluindo hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, síndrome nefrótica e cirrose. Tá? A partir disso daí, a gente começa, como o doutor falou, falando um pouquinho de anatomia, tá? Para a gente relembrar aqueles conceitos que a gente teve de primeiro e segundo ano lá de faculdade, mas que são extremamente importantes para a gente continuar esse conhecimento aqui na frente, tá? Nós temos aí os rins em número de 2, tá? É um órgão retroperitoneal, cada um deles é formado aí por uma cápsula mais externa, chamada de cápsula renal, tá? Essa cápsula renal, na sua parte interna, tem uma região chamada hilo renal, onde a gente insere aí, onde chegam os vasos, principalmente a veia renal, a artéria renal, o nervo renal, e onde sai o ureter. Tá? Abaixo dessa cápsula aí a gente tem o córtex renal, tá? Abaixo do córtex a gente tem as pirâmides, entre as pirâmides a gente tem as colunas renais, e essas que eu acabei de citar, já fazendo parte aí da medula renal, né? E chegando até a papila renal, que vai desembocar num cálice menor, esse cálice menor vai para um cálice maior, chegando até a pelve renal, e assim a formação dessa urina vai desaguar aí pelo ureter, tá bom? Entrando um pouquinho agora na parte da circulação, que é algo bem importante para a gente poder entender melhor o que está acontecendo, né? Principalmente na parte dos glomérulos. Então, a gente inicia aí com a artéria renal, conforme a gente falou, ela chega através do hilo renal e ramifica aí através das artérias segmentares, né, ainda próximo aí ao hilo. Posteriormente, as artérias interlobares, quando começa a penetrar já no parênquima renal. Temos também as artérias arqueadas, que já começam a se curvarem, já começam a se curvar na borda do córtex e infiltrar, né, no parênquima renal propriamente dito, já dando origem aí às artérias interlobulares, e a partir das interlobulares, a principal aí, a arteríola aferente, que eu acho que é o foco onde a gente vai ter que se atentar mais aí, por todo esse bate-papo que a gente vai ter, tá? A arteríola aferente, ela chega ali no nexo capilar, né, desemboca ali, e posteriormente, com esse desenho, a gente consegue entender um pouco melhor, a partir do complexo ali glomerular, a arteríola eferente que sai de dentro do glomérulo, ela tem duas ramificações extremamente importantes aí dentro dos túbulos renais, tá? Que são os capilares peritubulares, né? Que a gente vê se entrelaçado ao redor aí dos túbulos contorcidos, tá? E os vasos retos descendentes, que são aqueles que suprem os capilares da medula, que vão se infiltrando aí na região medular do rim, tá? A partir desses vasos retos descendentes, eles retornam através dos vasos retos ascendentes, né? Dando origem aí às veias interlobulares, aí já mudamos a oxigenação sanguínea, né? E as veias arqueadas, veias interlobares, né? Veias segmentares, e novamente a veia renal principal, quando a gente desemboca aí novamente no sistema externo. Então, para a gente entender aí principalmente essa questão aí da circulação, para que vocês entendam essa regiãozinha aqui do glomérulo, principalmente da arteríola aferente. Isso daqui vai ter uma grande importância, tá? Nesse complexo todo que a gente vai falar.
e aí, a partir do restante aqui, a gente vai entender a absorção dos nutrientes aí que passam pelos túbulos. A unidade básica formadora de urina dos rins é o néfron, né, como a gente sabe, e que consiste em um aparelho de filtração, que é o glomérulo, conectado a uma longa porção tubular. Tá? E é essa figurinha aqui que a gente aprendeu aí lá na faculdade, e tinha algumas subdivisões que são extremamente importantes, e ao longo da aulinha aí, a gente vai conversando e tentando entender um pouco mais de subdivisões dessa estrutura. Tá? Então, a gente tem ali a arteríola aferente, né? Como eu falei, que ela chega aqui no complexo glomerular, formando todo esse entrelaçado de vasos dentro de uma cápsula, que é a cápsula de Bowman ou cápsula renal, e tem contato com a parede interna dessa cápsula, onde vai ser feita a filtração. Esse próprio complexo aqui, ele sai a arteríola eferente, né? E vão para aqueles dois ramos que eu falei, que são os capilares peritubulares, né, que vão entrelaçando aí os túbulos para fazer a irrigação, e os vasos retos descendentes, né, indo em direção à alça de Henle, aí, a parte medular. Temos ainda aqui, logo em seguida, quando inicia a filtração, o túbulo proximal, a alça de Henle, túbulo distal e o ducto coletor. A princípio era até mais ou menos por aqui que a gente via mais firmemente, né? Mas agora a gente vai tentar entender um pouquinho melhor do que está acontecendo nisso daqui, tá? O rim humano, ele é composto aí de aproximadamente 1 milhão até 2 milhões de néfrons, né? Dessas estruturas, dessas pequenas estruturas, né? E essa nomenclatura que a gente está falando desses túbulos são segmentos do néfron que tornou-se cada vez mais complexo à medida que os fisiologistas foram entendendo aí a morfologia celular dessa estrutura. Tá? Esses rins, eles têm aproximadamente aí uma velocidade de filtração de 100 a 130, né, ml por minuto de ultrafiltrado. Isso daí a gente multiplicando por dia, a gente acredita que seja por volta de 180 litros, né, de ultrafiltrado por dia que o rim consegue fazer. E dentro desses 180 litros aí, 1,2 a 1,8 litros é o que a gente acaba tendo de formação de urina. Tudo bem? A partir daí a gente entra em algumas subdivisões para tentar entender um pouquinho melhor algumas coisas aí, principalmente a parte farmacológica, onde que os medicamentos atuam propriamente dito, tá? Então a gente vai batendo de novo nisso daí até a gente guardar e tentar memorizar como que funciona essa fisiologia. Na parte da anatomia ainda, então temos ali, como a gente falou, a arteríola aferente, o glomérulo, arteríola eferente, cápsula de Bowman revestindo isso daí, o filtrado iniciando num túbulo contorcido proximal, que ele é formado por 3 partes, né, 3 porções, S1, S2 e S3, com morfologias diferentes, né. A terceira parte é o túbulo reto proximal, né, e de acordo com essas características morfológicas, viu-se que a partir ali da medula, a medula ela se dividia em medula interna e externa, e a medula externa acabou tendo uma outra subdivisão, que é uma subdivisão que é exatamente onde tem um afilamento desse túbulo, dando origem ali ao ramo delgado descendente, né, da alça de Henle. Esse ramo delgado ele faz a curva na sua parte mais inferior, retorna pelo ramo descendente, pelo ramo delgado ascendente. Já na mudança e nessa transição de medula interna para medula externa, tem novamente um aumento de espessura, né, desse túbulo, que é o ramo ascendente espesso medular, e quando eu passo da medula externa para o córtex, o ramo ascendente espesso cortical. É muito importante esse pedacinho aqui, esse número 7 do ramo ascendente espesso, que tem uma estrutura que a gente vai comentar daqui a pouco, que é a mácula densa, tá? Fica ali bem próxima já do túbulo reto distal. Aí, quando a gente entra ali nesse segmento pós-macular do túbulo reto distal, temos ali outra subdivisão, que é o túbulo contorcido distal, né? E o túbulo conector. O
túbulo conector, ele liga essa parte desse túbulo contorcido ao ducto coletor. Então, a gente desce ali o túbulo coletor inicial, né, ducto coletor cortical, entrando novamente ali na medula externa, o ducto coletor medular externo, e depois o ducto coletor medular interno, tá? Essa estrutura aí, né, dito isso, a gente começa agora um pouquinho ali da filtração para a gente entrar na fisiologia. A filtração que acontece ali no glomérulo, juntamente com a cápsula de Bowman, a gente tem ali 3 estruturas bem importantes para a gente guardar, tá? Onde o ultrafiltrado vai passar para começar a ter a captação de soluto e água pelo organismo, tá? Então, a gente tem as células endoteliais capilares fenestradas, né, nessa parte mais inferior, né, que isso daqui é bem próximo, é a face capilar, praticamente, né, para onde passam aqui os líquidos, a membrana basal glomerular e o diafragma em fenda de filtração, né? Então, aqui as macromoléculas, aqui elas ficam retidas a princípio, e as micromoléculas e a água acabam fluindo com maior facilidade, tá? A partir desse complexo glomerular aqui de filtração, a gente precisa ter um pouquinho de alguns conceitos, principalmente a questão de forças que vão fazer com que esse líquido ultrapasse essa barreira ou não, ou quando que se altera essa filtração, né, aumentando ou diminuindo a filtração glomerular. Essa é uma formulazinha que fala principalmente aí do conceito de taxa de filtração glomerular de um único néfron, que a gente está tratando independente, tá? Cada néfron aqui. Essa taxa de filtração glomerular de um único néfron, ela é igual a um coeficiente de ultrafiltração, né, multiplicado pela variação e pela diferença da pressão hidrostática do capilar glomerular menos a pressão hidrostática do túbulo proximal, né? Isso daí você ainda retira a pressão coloidosmótica do capilar glomerular menos a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman. A gente analisando bem essa parte da pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman ou do túbulo contorcido proximal, ele tende a ser desprezível, né? Pelo menos normalmente, no funcionamento normal, aí porque eu não tenho grandes proteínas ali. Então, a gente acaba desconsiderando e deixando com essa forma um pouco mais simplificada, como está embaixo aí a taxa de filtração glomerular de um único néfron, igual ao coeficiente de filtração, vezes a variação aí da pressão hidrostática, menos a pressão coloidosmótica do capilar glomerular. Tá? Ainda falando dessa questão de fórmula, esse coeficiente de filtração, ele tem algumas variáveis, né? Na verdade, cada item tem algumas variáveis aí que podem ser alteradas, e aí sim vai depender de cada patologia, de como isso daí vai incidir no organismo. O KF, ele pode variar de acordo com as propriedades físico-químicas dessa membrana, né, filtrante, a área de superfície disponível para essa filtração, né, e a variação da pressão hidrostática, ela varia, né, de acordo com a pressão arterial, tá aí um fator extremamente de importância para a gente, né, fazer uma análise em questão desse aspecto aí, e a proporção da pressão arterial transmitida aos capilares glomerulares, né. Esse processo ele é governado pelas resistências relativas dos vasos pré e pós-glomerulares, tá? E ainda a pressão coloidosmótica do capilar glomerular, né? Que é aquela pressão que puxa, na verdade, o líquido aí, de acordo com a quantidade de soluto, se tiver aumentado ou não, né? E aí vai depender, aí vai variar de acordo com a concentração de proteínas no sangue e também com o fluxo sanguíneo que vai ter aí por cada néfron, tá? Desses fatores aí, a gente tem que entender principalmente que, né,
a pressão hidrostática do capilar glomerular e a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman, elas tendem a priorizar a filtração, né? Elas ajudam a filtração. E já inversamente a questão da pressão, né, hidrostática na cápsula de Bowman e a pressão coloidosmótica no capilar glomerular, eles já impedem a filtração, né? Retém esse líquido aí. Então, essa é uma definição que a gente precisa levar para poder entender um pouquinho melhor o funcionamento. Agora a gente vai tentar entrar novamente nesse desenho que tem as partes aí da anatomia, né? E vamos juntar essa parte anatômica com um pouquinho de fisiologia. Tá? Devagar a gente vai acrescentando algumas coisas aí para ver se a gente entende melhor o mecanismo de filtração, para a gente saber onde que a gente vai utilizar, ou qual droga a gente vai utilizar, né, num determinado espaço aí que esteja com déficit maior, ou que eu consiga ter uma alteração interessante para a minha patologia. Tá? Então a gente começa ali novamente pela arteríola aferente, pela arteríola eferente, né, todo o glomérulo pela cápsula de Bowman. Temos ali o número 1, que é o túbulo contorcido proximal, na sua primeira porção, que é onde acontece ali pelo menos 65%, né, de absorção do sódio filtrado. Então é nessa região que vem a grande parte, que acaba absorvendo grande parte do sódio que cai aí nos túbulos contorcidos. Tá? Ele é altamente permeável à água, então além de puxar esse sódio, também puxa bastante líquido. Tá? Já ali mais abaixo, quando a gente entra já no ramo delgado descendente, a gente já começa a ter uma grande absorção de líquido, né, de água, porém a gente já tem uma baixa permeabilidade ali de sódio e ureia. Tá? Essa questão aqui, quando a gente inicia essa divisão para o ramo delgado descendente, a absorção de água ela é muito intensa nessa região. Então, a grande força puxadora de água dos túbulos está nessa região. Tudo por transporte passivo, aqui por osmose ainda, tá? E sendo impermeável aqui sódio e ureia e outros solutos. Tá? A gente faz essa curvatura e voltando pelo ramo descendente, né? Pelo ramo delgado ascendente, desculpa, já inverte esse propósito. Então, aí você acaba que o organismo vai absorvendo muito mais sódio e ureia, e aqui já não está absorvendo mais líquido, aqui ele para de absorver água. E aí a gente acaba fazendo um sistema reverso aqui, tá? De contracorrente, na verdade, que a gente vai falar sobre isso ainda ali mais à frente. Tá? Então, aqui muita absorção de soluto, tá? Principalmente sódio e ureia. Quando a gente entra na medula externa, a gente, nesse ramo ascendente espesso medular, eu ainda continuo absorvendo bastante sódio. Só que aqui vem uma diferença bem importante, que aí a absorção aqui passa a ser por transporte ativo, tá? Por transporte ativo, onde eu tenho o raiozinho vermelho aqui. Aqui eu já tenho um gasto energético grande já para fazer toda essa absorção, e é justamente aqui que eu venho para uma absorção de aproximadamente 25% do restante de sódio, tá? Só que com esse gasto de energia ainda. Tá? Quando a gente passa do ramo ascendente espesso cortical ali para o pós-macular, na verdade a gente tem a mácula densa, né? No finalzinho ali, 0,2 milímetros aproximadamente de chegar no pós-macular. E a mácula densa é um grupo de células epiteliais colunares especializadas de extrema importância que tem o objetivo de identificar a concentração de sódio, tá? Aqui na alça de Henle. Esse desenho nosso aqui, ele é um desenho esquematizado para facilitar o entendimento. Na verdade, isso daqui dentro do rim, o néfron, essa parte da cápsula de Bowman, vocês entendam que essa chave estivesse virada aqui como se fosse 180 graus e voltada para essa região, né? Justamente porque nessa mácula densa passa por aqui
a arteríola aferente. Ela passa bem do ladinho da mácula densa, tá? E essa mácula densa aqui é quem envia aqui alguns sinais, né, sinais químicos, né, quando ela consegue identificar concentrações de sódio aumentada, pode ser por ATP ou, às vezes, por adenosina, né, não é totalmente especificado ou conhecido ainda isso daqui, mas faz com que a arteríola aferente tenha alterações aí de vasodilatação, né, ou vasoconstrição, conforme a necessidade, né? No caso, se tiver com uma concentração aumentada, né, de sódio, vai fazer uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição vai acontecer com a diminuição da vazão, né, de líquidos por esse vaso, então vai chegar menos líquido ali dentro do complexo glomerular, menos líquido dentro do complexo glomerular, eu tenho uma pressão hidrostática do capilar glomerular diminuída. Obviamente, a taxa de filtração glomerular desse único néfron também vai ser diminuída, tá? Todo esse processo que a gente acabou de falar, que acontece aqui na mácula densa, é esse RTG, tá? Que é a retroalimentação túbulo-glomerular. Isso daqui talvez seja o que tem de mais importante para a gente identificar no néfron, tá? Que vai funcionar aí de maneira extremamente importante para controle osmótico, aí, controle de volume e secreção de sódio, tá? A partir dele, a gente ainda continua ascendendo, né, para a parte aí do túbulo reto distal e o túbulo contorcido distal, que ainda continua tendo absorção de sódio. Mas como eu já tive 65% da absorção lá no túbulo proximal, 25% aqui nesse ramo ascendente, aqui eu já vou ter pouca absorção de sódio, mas ainda continuo tendo um resquício de sódio aqui a ser absorvido com gasto energético, tá? Ainda nessa região você tem consumo de energia aí relativamente considerável para poder tirar esse soluto, tudo bem? A partir daqui a gente tem o túbulo conector e vamos dar início aqui à região que vem para os ductos coletores, né? Quando a gente inicia aqui no ducto coletor, tem um túbulo coletor inicial e o ducto coletor cortical, principalmente, é onde atuam o ADH e a aldosterona, né? Então, como eu disse que ali atrás a gente vem aqui absorvendo no ramo delgado descendente muita água e não absorvendo soluto por aqui, na hora que eu começo a ascender a alça de Henle, tudo por energia, né, por gasto de energia para absorção desse soluto, aqui eu vou chegar com um sistema um pouco mais diluído, tá? E a diluição, quem faz ou não, na questão dos ductos coletores, é justamente o ADH, né? Se eu tiver o ADH, eu vou deixar com que essa membrana seja mais permeável, né? E se eu estiver sem o ADH, essa membrana se torna mais impermeável, tá? Além do que tem uma ativação também do sistema renina, angiotensina, aldosterona, atuando nessa região aqui. Tudo bem? A partir desse momento, a gente vai começar a discutir um pouquinho aqui, só para ressaltar essa parte da retroalimentação túbulo-glomerular, que é importante vocês fixarem, tá? Que ao passar por altas concentrações de sódio ao final da alça de Henle, a mácula densa envia esse sinal químico, talvez por adenosina ou por ATP, né? E a arteríola aferente provoca a sua contração. Isso a gente pensando em concentrações altas de sódio, né? Esse processo causa uma redução da pressão hidrostática do capilar glomerular e da vazão do fluxo, né, sanguíneo naquele local, consequentemente a redução da taxa de filtração, tá? O objetivo dessa retroalimentação túbulo-glomerular é justamente proteger o organismo das perdas de sal e de volume, tá? E a mácula densa também regula a liberação de renina das células justaglomerulares. Aí mais uma função. Aí, Michael, só um minuto.
Volta um pouquinho Aqui mais um outro conceito que a gente acabou comentando ali, enquanto a gente estava falando desse processo, né, daquela questão do mecanismo de contracorrente ali na alça de Henle, né? Então, o fluido tubular, ao passar pelo ramo descendente, ele vai concentrando em direção à curva da alça, né, porque ele vai perdendo água e mantendo soluto. E ao atingir a porção ascendente, vai sendo diluído até hipotonicidade. E aí vai diluindo como isso? Na verdade, ele vai perdendo soluto nessa região e deixando o líquido fluir. Tá? Por isso, o mecanismo de contracorrente da alça de Henle, tá? Para manter a homeostase do sistema. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho dos mecanismos de transporte epitelial, tá? Principalmente renal, obviamente, que é a parte que nos interessa. Então, a gente tem 7 mecanismos de transporte transmembrana no complexo renal. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um, sendo o primeiro deles aqui o fluxo de soluto por convecção, né, de drenagem de solvente, que, como exemplifica aqui, eu vou descrever um pouco para vocês entenderem, tem uma membrana celular. Nessa parte, acima, eu tenho uma concentração maior do composto C, uma concentração maior do composto A e pouco composto B. Embaixo, o inverso, pouco C, bastante B e pouco A. Tá? Então, imaginem que isso seja 3 moléculas diferentes, que é o que vai acontecer, a gente vai ver mais à frente. Então, o primeiro, como a gente falou, o fluxo de soluto por convecção, que é a dragagem de solvente, a água vai passar por osmose. E na hora que a água passa por osmose, por essa membrana, ela acaba arrastando algumas moléculas. Inclusive, ele pode arrastar moléculas por concentrações, por diferença de concentrações contrárias, né? Isso sem gasto de energia. No momento, a gente falando de transporte passivo. Um exemplo disso daqui, para entender, é como se fosse um surfista pegando uma onda. Na verdade, ele não faz força, é a onda que leva ele para um outro local. Tá? Então, aqui ultrapassa a membrana através de um carregamento. Por isso que chama dragagem, né? Como se estivesse dragando esse soluto. Número 2, a gente tem a difusão simples. Tá? A difusão simples é o que a gente já conhece mais facilmente, que é por diferença de concentração. Então, passa esse soluto sem problema algum. Eu tenho a maior parte aqui em cima e pouca quantidade aqui, e ele faz essa difusão passiva. Tá? O terceiro é a difusão mediada por canal. Difusão mediada por canal ainda é um transporte passivo, a única diferença é que agora eu começo a ter canais para que essas moléculas ultrapassem. Tá? São proteínas de canal que estendem-se pela membrana e formam túneis hidrofílicos através dela, tá? Permitindo que as suas moléculas alvo atravessem por difusão. A única especificidade disso daqui é que cada canalzinho passa um tipo de molécula específica. Esse daqui é para passar o A. Ah, mas o C está com diferença de concentração, ele pode passar aqui? Não, não pode. Ele vai ter o canalzinho dele e vai passar por uma difusão aqui também, porém mediada por canal. O quarto item aqui, a gente entra pela difusão mediada por carreador, né, ou facilitada, ou uniporte. Né, uniporte porque é um único transportador que vai passar de um lado para o outro. Tá? Essa daqui são as proteínas carreadoras envolvidas na difusão facilitada, simplesmente proporcionam as moléculas hidrofílicas, mudando a sua conformação somente para a molécula-alvo. Um caminho para que possa mover a favor do gradiente de concentração existente. Então, aqui, essa molécula, é como se ela abrisse uma portinha aqui, a molécula entra, ele reconhece a molécula aqui dentro, né? Ah, é a molécula A, é a molécula A. Aí ele fecha a portinha lá em cima e abre aqui embaixo e ela passa para esse outro lado. Se, por exemplo, abriu aqui em cima e entrou a molécula errada, não vai identificar, não vai abrir essa molécula, não passa por esse carreador. Tá? Até agora a gente falou aqui só de transporte passivo, o 3 e o 4 são mediadores, porque mediadores são transportes mediados, porque eles têm esses mediadores transmembrana. Tá? A partir de agora, do 5, a gente vai começar a falar de transporte ativo. Tá? Talvez o mais conhecido para a gente aí é o número 5, que é o transporte mediado por ATP, né? O grande exemplo aí é bomba de sódio e potássio, mas que você tem esse transportador aqui
para poder carrear a molécula contra o gradiente, né? Mas ele faz isso porque ele usa um gasto energético. Então, ele transforma ATP em ADP, libera energia e consegue levar essa molécula para o outro lado, tá? No número 6, a gente tem um SYMPORT, né, de cotransporte. SYMPORT, porque ele atua em mesma direção, como na palavra sinergismo, né, cotransporte, transportar junto. Então, você passa uma molécula de um coeficiente, de uma diferença de concentração com gasto energético, e essa outra molécula aqui, ela simplesmente aproveita o caminho e acaba indo junto, tá? Mas são dependentes, precisa que passe uma de cada, né? Uma molécula A e uma molécula B, para que esse cotransportador aqui possa fazer a função dele de atravessar a membrana de um lado para o outro, de mesmo sentido, né? Aqui já um transporte ativo secundário, tá? Da mesma forma, também um ativo secundário é o antiporte, o contratransporte, né? Que você usa um gasto energético para levar essa molécula de um lado para o outro, porém, você tem a segunda molécula que ela vem contrária, né, a esta molécula que você está querendo levar para o outro lado da membrana, né, sempre contrário às proporções aí existentes de um lado e de outro, né. C tem muita molécula nesse lado superior e pouca aqui no lado inferior. A, eu tenho pouca molécula inferior e muita molécula inferior. Então, contra o gradiente, com gasto de energia, porém, contra transporte, né, um antiporte. Esses são os tipos de transportes transepitelial renal que a gente vai encontrar para poder entender o mecanismo de ação de cada droga aí, tá? Aqui é só uma imagem para poder mostrar que todas esses transportes transmembranos, eles existem ao mesmo tempo, né? E tudo isso vai estar acontecendo ao mesmo tempo ali dentro do túbulo, tá? Então, eu tenho aqui uma região luminal, que é dentro do túbulo, tenho as células, né? As regiões intercelulares, né? E aqui desse outro lado, o espaço intersticial, que vai levar até o fluxo sanguíneo. Tudo bem? A partir daí, a gente tem a classificação dos diuréticos, para a gente poder iniciar e começar a falar um pouquinho de cada um deles, tá? Dentro do túbulo proximal, a gente tem os inibidores da anidrase carbônica, tá? Os diuréticos osmóticos. Na porção ascendente ali da alça de Henle, os inibidores do SYMPORT sódio-potássio 2-cloreto. Né? No túbulo distal, os inibidores do SYMPORT sódio-cloreto. No ducto coletor, antagonista da aldosterona, os poupadores de potássio e os vaptantes. Falando dos inibidores da anidrase carbônica, agora entrando propriamente nas medicações, tá? Essa classe, na verdade, iniciou quando a sulfanilamida foi introduzida como agente quimioterápico. A ocorrência de acidose metabólica foi reconhecida como um efeito colateral da droga, e essa observação levou à demonstração de que a sulfanilamida é um inibidor da anidrase carbônica, sendo a acetosalamida a mais estudada dela, né? E por esse efeito colateral, ela passou a fazer parte aí dos diuréticos, né? A gente começar a falar também um pouquinho mais agora já da droga. Ela atua no túbulo contorcido proximal, né? Ela é uma metaloenzima de zinco, encontrado na membrana luminal, né, e basolateral do epitélio celular renal, sendo esses dois tipos o que a gente encontra, o tipo 4 na membrana luminal e o tipo 2 na membrana basolateral. Tá? O objetivo é justamente a reabsorção do bicarbonato e secreção de ácido, né, liberação de H+. E para a gente entender o mecanismo de ação, né, da droga, a gente vai entender um pouquinho também da fisiologia aqui, de como que acontece esse transporte aí imediato, tá? Então, lembrar aí do ácido carbônico, que ele é um ácido intermediário instável, né, de um ácido fraco, de fácil dissociação, né, e ionização,
E a forma que nos interessa, que é a equação, na verdade, é justamente essa equação de que o CO2 mais a água é o que vai formar o H2CO3, que é o ácido. Essa reação é uma reação mediada pela anidrase carbônica, né? Essa reação ela já acontece normalmente no nosso organismo, porém a anidrase carbônica aumenta isso em milhares de vezes a velocidade, né? E aí o H2CO3, como é um ácido instável, ele rapidamente ioniza, liberando H+, e formando o bicarbonato. Tá? Então, isso daqui é a base para a gente entender onde a anidrase carbônica atua nesse mecanismo. Tá? E aí, semelhante àquele outro quadro que a gente viu, aqui a gente especificou algumas bombas, né, alguns transportadores transmembrana, que é o que utiliza, né, para a gente entender o mecanismo aqui dos inibidores da anidrase carbônica. Então, de maneira natural, né, primeiramente, eu tenho o bicarbonato de sódio aqui no lúmen, certo? Esse bicarbonato de sódio aqui no lúmen, ele vai se dissociar e o sódio vai utilizar um antiporter, né, um antitransportador, porque vai um para cada lado, então o sódio vai cair para dentro da célula e vai acabar tirando um H+, um próton, para fora da célula, jogando para o interstício luminal, né? Esse H+, vai se juntar com o bicarbonato que dissociou ali do sódio, né? Justamente porque esses dois aqui vão se unir formando o H2CO3, que é o ácido, aqui no lúmen ainda. E aqui no lúmen, a reação inversa, né? Esse H2CO3 se divide em CO2 e água, ficando mais fácil desses dois subprodutos aqui entrarem na célula. Aí o CO2 entra por difusão, a água entra também por uma osmose, e aqui dentro, novamente, eles são transformados em H2CO3. Essas duas dissociações, tanto de H2CO3 em CO2 e água, e dentro da célula CO2 e água se juntando em H2CO3, é onde age a anidrase carbônica, né? E a partir daqui a gente tem que a medicação vai agir exatamente nessas condições aqui. E esse H2CO3 novamente se ioniza, né? O bicarbonato vai ser captado por esse syn-porter, né? Que é uma bomba que puxa os dois solutos de mesma direção, né? Para a mesma direção, levando para o espaço intersticial. E você percebe aqui pelo tamanho das letrinhas aqui do íon, que o sódio está em maior concentração do lado de fora, né? Então, para eu levar esse sódio para cá é um transporte ativo, né? Da mesma forma, para ajudar e manter essa diferença, né, de concentração, eu tenho aqui uma bomba de sódio e potássio ATPase, né? Eu puxo o potássio, né, contra o gradiente, levo um sódio contra o gradiente com um gasto energético, tá? Tem da mesma forma aqui em cima, para conseguir melhorar essa estabilização das proporções aqui para não ficar saturado, eu tenho aqui um canal iônico, né, um canal iônico de potássio, né? Então aqui só potássio acaba saindo da célula. Da mesma forma que eu falei que ionizou aqui esse bicarbonato, veio para o syn-porter, o H+, o próton, ele volta lá para o antiporter e sai da célula e vira esse mecanismo cíclico aqui. E a droga age justamente quebrando todo esse sistema, né? E quando eu quebro todo esse sistema, eu acabo aumentando a quantidade de bicarbonato aqui nessa região, tá? Principalmente na região do lúmen, tá? E então, dentro da célula, eu vou ter menos bicarbonato, daí eu vou fazer uma acidose metabólica, né? E vou aumentar a alcalinização da urina por causa desse bicarbonato aqui no lúmen, tá? Tem uma observação que eu queria fazer aqui a respeito dos inibidores da anidrase carbônica, que alguns estudos com essa classe de alto peso molecular para inibição de apenas anidrase carbônica do tipo 4, que é aquela existente ali na parede luminal da célula,
devido à sua permeabilidade limitada, indicaram que os dois tipos contribuem para a atividade diurética. Então, é necessário uma alta porcentagem da atividade da enzima para se absorver, para ter um efeito aí desejado de excreção de eletrólito, tá? Então, além disso, também ela está envolvida na secreção de ácido titulável nos ductos coletores. Então, também tem uma açãozinha lá no ducto coletor, essa medicação, tá bem? Mas lembrar que tentando utilizar ela na ação de uma única membrana, não foi possível, então o ideal é que ela haja nos dois tipos de célula. Como efeito sobre a excreção urinária da droga, vai aumentar a excreção de bicarbonato em 35%, né, juntamente com ácido titulável e amônia no ducto coletor, tá? Aumenta o pH urinário até mais ou menos 8, né, um aumento considerável. E também tem o que 65% desses bicarbonatos, eles são recuperados por mecanismos não compreendidos ainda, independente da anidrase carbônica, em locais diferentes a isso que a gente falou aqui, tá? Além do que, eu tenho um aumento da excreção de fosfato, que também não é muito conhecido, tá? E quase nenhum efeito sobre a liberação de cálcio e magnésio nessa classe aqui, tá? Sobre ainda os inibidores da anidrase, tem um efeito sobre a hemodinâmica renal, que é o que também é algo muito importante para a gente. Ele aumenta o aporte de soluto na mácula densa, desencadeando a RTG, tá? Que é a retroalimentação ao túbulo glomerular, que é extremamente importante. Então, aumentando a RTG, aumenta a resistência da arteríola aferente, diminui o fluxo renal, diminui a taxa de filtração glomerular. Então, diminui a absorção de sódio e de água, consequentemente, eu tenho a diminuição da PA. Tá? A biodisponibilidade aqui dos fármacos que a gente tem aqui conhecidos, acetazolamida, diclorfenamida e metazolamida. A acetazolamida, que é a medicação que a gente mais conhece, mais utilizada aqui conosco no Brasil, principalmente no SUS, a gente tem uma potência relativa de 1, né? Saber que tem a diclorfenamida, que tem uma alta potência, porém muito pouco usada aqui, ou talvez, não sei se ainda tem isso no serviço particular aqui no Brasil, né? A disponibilidade oral da acetazolamida é de 100%, o tempo de meia-vida de 6 a 9 horas e excreção totalmente renal. Tá? As reações tóxicas graves são derivados da sulfonamidas, né? A depressão de medula óssea, a toxicidade cutânea, lesões renais e reações alérgicas em pacientes que têm hipersensibilidades ao fármaco. Tá? Altas doses dessa medicação pode causar sonolência e parestesia, principalmente por causa da acidose metabólica, né? As reações adversas, elas são secundárias a essa alcalinização da urina ou a acidose metabólica também. Tá? Encefalopatia hepática, por isso pacientes hepatopatas não é indicado esse tipo de droga. Também na formação, também acaba estimulando a formação de cálculos e cólicas ureteral. Né, cólicas ureterais, justamente porque aumenta a precipitação de sais. Tá? Então, pacientes com esses problemas, você já evita a medicação também. Tá? Além de reduzir a excreção urinária de bases orgânicas. Tá? Para a gente terminar, falar aqui, finalizando isso daqui, a gente fala da alcalinização da urina. Ela tem efeito em algumas medicações, principalmente aumenta a reabsorção renal e aumentando níveis plasmáticos de algumas drogas, como anfetaminas, aqui o exemplo do MDMA, aumenta os seus níveis plasmáticos, aumentando o efeito da medicação, né, da droga. Os antidepressivos tricíclicos, como mitapitilina, também ficam aumentados. A quinidina, a procainamida, que são antiarrítmicos, né, e a metenamina também, que é um antibiótico mais utilizado pelas mulheres. Tá? Como uso clínico, as indicações dessa classe de medicamentos. A gente utiliza em edema, mas com baixa eficácia, né, geralmente utilizados em associação com outro fármaco. Tá? Nesse caso, associação com diuréticos que bloqueiam a reabsorção do sódio em locais mais distantes do néfron, né, geralmente no tubo distal. E a sua utilização a longo prazo acaba ficando comprometida por causa do desenvolvimento de acidose metabólica. Então, é uma medicação que você vai usar por pouco tempo. Geralmente, ela é mais conveniente em casos agudos. Tá?
Os casos mais específicos a serem usados, ela é uma medicação em uso para a associação, então você vai usar com outra droga, no caso do inibidor da reabsorção de sódio, né? No caso de glaucoma, muito usada essa medicação, glaucoma crônico, glaucoma secundário, né? Ou pré-operatório. E também em casos de epilepsia, né? Porém tem rápido desenvolvimento de tolerância por causa dessa questão da acidose metabólica. Tá? O mal das montanhas agudo, que é a escassez de oxigênio em grandes altitudes, que geralmente acaba causando aí uma acidose respiratória, tá? Aliás, uma alcalose respiratória. Daí o motivo dessa acidose metabólica auxiliar nesse tipo de condição. Tá? Também na correção da alcalose metabólica, um medicamento que causa acidose metabólica, ele acaba compensando. E na utilização a longo prazo, pela acidose metabólica também. Tá? Maico, faz uma pausa agora. A gente vai parar. Volta um momento. Maico, volta um momento. O Dr. Fábio deu um tempo limite para a gente vai continuar num outro momento aí para terminar e poder falar de outros fármacos também. Tá? Mas o principal, que era a fisiologia, para a gente entender um pouquinho todo o mecanismo ali do néfron e saber onde que essas drogas estão atuando, acho que é o que tem de mais importante aí para a gente na hora de a utilização do medicamento. Perfeito, cara. Apresentação excelente, eu acho que conseguiu revisar bem os conceitos que a gente se propôs a revisar. Eu sei que no começo parece algo um pouco complicado, mas que se a gente não entender aquela parte, não tem como estudar diurético. Eu acho que, falando de uso clínico, aproveitando esse gancho aí que você deixou no slide agora, o nome comercial mais conhecido desse remédio chama Diamox, são comprimidos de 250 miligramas. Ele é utilizado muito no oftalmo, tá? Para glaucoma crônico, glaucoma de ângulo aberto, principalmente, e depois o glaucoma secundário, né? Mal das montanhas agudas, a gente não costuma ter muito por aqui, mas também é utilizado, é descrito. Isso aí, para quem vai fazer prova de residência ou concurso, costuma cair, eu já vi essa questão em prova de residência, tá? E principalmente para quem faz UTI, para quem faz intensiva, para quem faz sala de emergência, que foi o que motivou a falar desse fármaco, na verdade, foi a correção da alcalose metabólica. Porque você não vai ter muita coisa que te ajuda a corrigir a alcalose metabólica. E a cetazolamida é uma dessas. A dose a gente deixa de 250 miligramas VO de 6 em 6 horas. Haja visto lá a absorção dela VO, quase 100% aí, se não me equivoco. É uma excelente droga nesse sentido. Ok? Pessoal, eu gostaria de abrir agora perguntas e dúvidas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Doutor, boa tarde. Parabéns, Michael, pela aula. Eu queria perguntar um pouquinho do uso da acetazolamida na hidrocefalia. Se ainda tem algum papel. Para diminuir a lesão renal pela macromolécula, você tem cardio, mas será que não pode ser uma medicação? Porque você está perguntando o pH urinário, a gente vê, se você fazer isso, você pode dar ela. Na verdade, não tem descrição para esse uso. A fisiologia seria esse pensamento, mas ela não tem descrição para esse uso. E ela diminui o fluxo sanguíneo renal, pode piorar, né? Se você for ver, até pode. É um mecanismo compensatório. Ok? Pessoal, eu queria agradecer então a presença de todos, agradecer a explanação do Michael. Ele vai deixar aí, temos aí... Perguntou? O Tício falou que o Dr. Bruno Meirelles está perguntando do uso na hidrocefalia. Não apareceu? A lei com a lua aqui, você. Não apareceu para a gente? Ô Bruno, na hidrocefalia, a gente também não tem descrição aqui, pelo menos por indicação. Pelo racional, né, pelo que a gente revisou, acredito que sim, poderia ser utilizado, mas eu não vejo o uso, não tem indicação, pelo menos no Goodman-Gilman, que é o que a gente utilizou para fazer essa aula, para indicar na hidrocefalia. Tá? Não sei se tem algum artigo novo ou algum uso aí que a gente pode
está associado. Eu estou com outro computador aberto ali do lado, eu já vou abrir ele aqui do lado, que eu não estou conseguindo ver o chat. Muito obrigado. Só tem aquele falou do som. Bruno? Muito obrigado, professor. É que eu vejo o pessoal da neurocirurgia, principalmente, usando tanto na hidrocefalia de pressão normal, quanto na hipertensão idiopática. Eu fico... É legal, cara. É uma coisa da gente pesquisar aí para ver se está tendo uso. Né? E baseado aí se eles estão utilizando algum artigo ou algum estudo que a gente desconhece. Mas, boa, vou revisar aí e a gente traz para a próxima aula, com certeza. Mas no Goodman a gente não achou. Entendi, professor. Muito obrigado. Tá dando um pouco de microfonia, a gente vai adaptando aqui ainda. Tranquilo, acontece. Pessoal, alguém mais alguma dúvida aí? Eu queria agradecer, então, a presença de todos, tá? E convidá-los para a próxima aula, na próxima sexta-feira. Quem tiver disponibilidade aí, fica o convite. E cada sexta aí, a nossa intenção é revisar um tema de farmaco. A gente começou agora a ampliar por diurético, mas nós já tínhamos feito algumas revisões. Tá? Um grande abraço a todos, uma boa sexta, fiquem com Deus.